Oi, vamos falar de um assunto que, olha, tá tirando o sono de muita gente. O impacto real, agora, da inteligência artificial no nosso trabalho. É uma pergunta dura, né? Mas é a pergunta que todo mundo precisa começar a se fazer. Porque a inteligência artificial não está mais batendo na porta. Ela já entrou. E ela não pediu licença. Sabe aquela conversa de um dia os robôs vão pegar nossos empregos? Então, esse dia meio que chegou. Deixou de ser papo de ficção científica e virou uma questão bem real do nosso dia a dia. A velocidade com que a IA está se infiltrando em tudo é assustadora. A questão não é mais se vai impactar uma certa profissão, mas sim quando e como. E a verdade é que para muitas áreas já está impactando. Tentar ignorar isso já não funciona mais. E para a gente ter uma ideia do tamanho da onda que vem por aí, nada melhor do que ouvir quem está lá, na linha de frente, construindo essa tecnologia. O que eles estão dizendo? Pensa um pouco nessa frase, trabalho opcional. É uma ideia que é fascinante e apavorante ao mesmo tempo. O Elon Musk está falando de um futuro, e não tão longe assim, onde a própria necessidade de trabalhar para viver pode simplesmente desaparecer. A IA cuidaria de tudo. E aí? O que acontece com a sociedade, com a vida das pessoas, se não existem empregos? Agora, olha só que interessante. O próprio CEO da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, admite uma coisa. Tem muita empresa por aí usando a IA como desculpa para demitir, o tal do AI washing. Só que ele mesmo avisa, o impacto de verdade, a onda de choque real, essa ainda nem começou a chegar. É um alerta vindo de dentro de casa. Opa, espera aí, 50%? Metade dos empregos de escritório de nível inicial. A gente está falando de programadores, contadores, designers, pessoal de atendimento, metade. E o prazo é o que mais choca. 18 meses. 18! Isso não é daqui a 20 anos, é para ontem. É um alarme de incêndio que pouquíssima gente está ouvindo tocar. 18 meses. Vamos só deixar esse número respirar um pouco na tela. Pensa nisso, é um cronômetro correndo. Não para gerar pânico, mas para ser um chamado urgente para ação, para planejamento. Bom, já ouvimos as opiniões dos especialistas, que são bem fortes, mas vamos sair um pouco das previsões e olhar para os dados. Porque isso não é mais sobre o que pode acontecer, é sobre o que os números já mostram que está acontecendo. 375 milhões. Esse é o número de empregos que um estudo da McKinsey estima que serão deslocados pela automação até 2030, no mundo inteiro. Para se ter uma noção do que isso significa, é mais do que toda a população economicamente ativa da América do Sul inteira. É uma transformação gigantesca. E é crucial lembrar que por trás de números gigantes como esse, existem pessoas, histórias de verdade. É a operadora de caixa que trabalhou 15 anos no mesmo lugar e, de repente, vê sua função ser trocada por um totem de autoatendimento. É o designer que vê a renda cair mais da metade porque agora compete com ferramentas de IA que fazem um trabalho em segundos. Isso não é teoria, é a realidade de muita gente hoje. Essa tabela aqui, ela mostra muito bem a grande divisão que está se formando. De um lado, tarefas repetitivas, baseadas em padrões, sabe, coisas que a IA aprende a fazer com facilidade. Do outro lado, aquilo que por enquanto continua sendo unicamente humano, criatividade, empatia, o cuidado. E o grande desafio social é que historicamente a gente nem sempre valorizou ou pagou bem por essas habilidades humanas, né? Ok, vamos respirar fundo. Eu sei, o cenário parece um balde de água fria. Mas agora vem a parte mais importante. A gente precisa sair do modo susto e entrar no modo ação. Porque sim, existe esperança e existe um caminho a seguir. A grande virada de chave mental é esta. A IA não precisa ser a inimiga. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta extremamente poderosa, é verdade, mas ainda assim uma ferramenta. E a história de como a humanidade vai usar essa nova ferramenta, bom, essa história está só começando. A partir daqui, o plano de ação é claro e ele se resume a 3 passos. Primeiro, aprenda a usar a IA, agora. Não para competir com ela, mas para trabalhar com ela e se tornar um profissional indispensável. Segundo, desenvolva as habilidades que as máquinas não têm. Criatividade para conectar ideias, liderança para guiar equipes, empatia para entender as pessoas de verdade. E terceiro, talvez o mais crucial de todos, não fique parado. O maior erro agora é a inércia, é achar que isso não vai te afetar. Lembra daquele prazo de 18 meses? O momento de se adaptar é agora, antes que seja tarde. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Será que estamos vendo o fim do trabalho como o conhecemos? Ou será que estamos só no comecinho de um novo capítulo, com oportunidades e jeitos de contribuir que a gente ainda nem consegue imaginar?
A resposta para isso talvez dependa das escolhas que todos nós vamos fazer a partir de hoje.